Olá! Dois homens se encontram e descobrem que sempre estiveram mais perto do que imaginavam. Esse poderia ser um resumo do filme Fragma, um curta de Eduardo Moraes, que é o nosso convidado de hoje no Curta Vídeo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Tadeu? Prazer recebê-lo aqui no Curta Aqui Vídeo. de novo. Você vindo de viagens internacionais, com seu filme debaixo do braço. É sempre importante, né, acompanhar a cria, por onde ela vai, né? Pelo menos enquanto a gente pode, né? Essencial, essencial. E uma novidade para mim, né? Que é a primeira vez que eu realmente faço um filme com orçamento e realmente invisto tempo e energia para divulgar essa obra, que eu tenho muito orgulho dela. Muito bem, então, é a hora então de você apresentar para os nossos telespectadores o que é este seu filme Fragma. Então, Fragma vem de fragmentos, fragmentos de momentos, fragmentos de memórias desses dois personagens principais, que nesse encontro que eles têm, rapidamente, através de um monóculo desse objeto, você embarca nessa jornada emocional do que eles viveram. E é muito interessante de se perceber o que cada um absorveu de seu passado e das pendências que eles têm a resolver. É uma história complicada de explicar porque tem algumas surpresas, tem algumas reviravoltas, mas o tema é esse, que sempre me interessou. Roteiro bem elaborado, né, um trabalho de fôlego, né, um curta, mas a gente percebe que há um tratamento esmerado, né? Muitas imagens, né? Muitas cenas, mesmo sendo 12 minutos, teve grandes desafios ali. Porque há uma diferença entre um curta feito em poucas locações, né, com um curta feito, um trabalho feito com tantas locações como você, né, geralmente exteriores, né, a maioria. Pô, a gente foi a Guarapari, teve Vila Velha, Ilha do Boi, alugamos casa, UFES, né, onde todo mundo daqui conhece, a universidade, que foi até onde eu desenvolvi essa história. Essa história, né, o roteiro que você trabalhou, brinca com o tempo, né, brinca com identidades, né? Brinca com aquela coisa do eu profundo, né? Das sensações, né? É um filme intimista mesmo. E veio através de uma angústia que eu sempre senti, de que quando você conversa com as pessoas sobre o seu passado, como cada um pode ter uma versão diferente do que viveu mesmo a respeito daquilo. Isso sempre me intrigou. Isso torna cada um de nós realmente um grande mistério, eu acho. Eu queria desenvolver uma história através disso e brincar com o tempo, como você bem mencionou, e fazer tipo uma homenagem ao cinema com tudo que eu sempre admirei, com a estética, com a trilha sonora, que foi original também, e grandes atores, explorando muito close, que é um plano que eu adoro em cinema. Você vê aquilo depois numa tela amplificada, grande, com aquelas expressões desses grandes atores que tive a sorte de conseguir. O Rafael Primor, que é incrível, ele também é ator e diretor. E Otto Sanches, que é a criança do filme. Tem um menino lourinho que... Otto Sanches. Que encontra na praia. Não, ele não é de Vitória. Ele é de São Paulo. Eu pensei que ele fosse filho de um amigo nosso aí do cinema. Ele é filho de um amigo meu que é cineasta, só que paulista. Ah, tá. E a mãe é artista plástica, tinha só 1 ano e 11 meses quando a gente fez esse filme. Que foi um desafio trabalhar com criança também, foi bem difícil, assim. E teve Julianina, que é uma grande atriz também de São Paulo, que trabalha desde... éramos 6, assim. E depois fez Cara ou Coroa, do Hugo Giorgetti, ano passado, foi a atriz principal desse filme. E o grande Luiz Carlos Vasconcelos. Que é um grande achado, realmente, desse trabalho. Ele era um sonho, assim. Todos eles eram um sonho. E todos eles disseram sim, eram os primeiros da minha lista que eu queria realmente que fossem eles aqueles personagens. E nenhum me conhecia. Foi muito bom de ter essa camaradagem, assim, de eu me apresentar alguém desconhecido, né, um anônimo aqui de Vitória, e mesmo assim eles confiarem no meu trabalho, virem aqui e se entregarem à obra, porque você viu a obra, né? São cenas realmente emocionais, assim, de poucas falas, é um filme de poucas falas, que trabalha muito silêncio também. Então, esse personagem que o Luiz Carlos Vasconcelos faz no filme é um personagem aberto, né? A gente pode encontrar nele assim, o alter ego, né, daquela outra pessoa que está com ele, né? Como pode também ser uma citação, uma lembrança do pai, ou um encontro com o pai, algumas coisas assim, né? Isso. Na verdade, ele é a continuação de um personagem num outro tempo de vida. Essa era a verdade quando eu escrevi, mas
é uma história que tem seus elementos assim que se fecham, que você compreende certos elementos, mas tem outros que deixam aberto a interpretação do espectador, que eu acho que essa é a grande viagem, assim, de você querer montar aquele quebra-cabeça e não tem todas as respostas ali, não. Você realmente fica indagando e tentando imaginar, porque já começa nesse ímpeto, numa corrida, né, dele de encontro de um homem ao outro, você não sabe se aquele é o primeiro encontro dos dois, se eles já se conheciam antes, e as perguntas só começam a crescer conforme cada lembrança surge, cada flashback da mente de cada um deles. Agora a gente pode falar, porque o público já viu o filme no primeiro bloco, né? Então, é uma história que não deve ser dita tanto, porque eu acho que queima um pouco aquela magia, né, de primeira vez quando você assiste. O não saber é muito bom, nesse caso, o não saber é muito bom. O espectador é sempre cúmplice, né? Ele que completa a história, né? Ele que completa a história. Eu acho que essas são as formas de fazer cinema que mais me atrai, assim. A gente também não pode deixar a coisa muito em aberto, senão o espectador, né, também não fica com o pé atrás, né? Não, mas essa é uma preocupação que eu tinha. Eu acredito que não tenha ficado um filme nem um pouco raso e nem em aberto, assim. Muito por causa da interpretação dos atores também. Como é um filme de poucas falas, você tem que contar muito com a intensidade do olhar e a energia que eles passam ali. Entendo. É isso. Os trabalhos futuros, como é que você está administrando, né, a sua vida desde então? Além das viagens com o Fragma, né? Para mim, ainda Fragma não acabou. Eu sempre escrevo, sempre tenho outros roteiros sendo desenvolvidos, mas nenhum a ponto de comentar ainda a respeito, mas sempre trabalho em cima disso. Mas Fragma, olha, eu conto 3 anos aí de história, porque eu desenvolvi esse roteiro em 2011, consegui o patrocínio da Secult só no meio de 2012, e depois cada etapa teve seu desafio, assim, cada etapa. A pré-produção, a produção, e agora após eu não tenho produtora, então sou eu mesmo produzindo o filme, e se ele tem qualquer carreira depois, está dependendo de mim. Então isso requer muito tempo e requer também muito trabalho, assim. As inscrições nos festivais, e é muito importante para mim também ir conhecer outros cineastas e ter essa troca com os espectadores também. E você gosta de ensaiar antes de partir para o set, assim, ou você prefere deixar a espontaneidade brotar no set durante a... Como é que vai ser o esquema de trabalho, geralmente? Então, nesse especificamente, eu não ensaiei propriamente as cenas. Eu conversei muito a respeito dos personagens, muito a respeito aonde eu queria chegar, e mostrei algumas referências visuais aos atores. E foi a partir daí que a gente começou a lapidar e a tentar criar alguma coisa, mas são atores que eu já tinha visto completo potencial, eles não precisavam me provar nada de nenhuma maneira, e eu sabia que eles iam com certeza ainda me surpreender. E cada um deles eu nunca direcionei no sentido de eu quero uma específica emoção. Eu contava apenas como que estava aquele personagem naquele momento, e eu era muito surpreendido dessa maneira. Pois é, a gente principalmente percebe... com o Luiz, então aquilo dali foi um presente. A gente vê aqui muitas críticas, né, quando você traz artistas de fora, técnicos de fora, né? Por que a gente tem tanta gente boa aqui e tal, não sei o quê. Mas é importante você trazer alguém de fora, não que você não tenha alguém que possa fazer um trabalho semelhante, mas o profissionalismo daquela pessoa, a forma de trabalhar, a convivência, né, daquele artista já bem mais experiente, porque, né, faz mais vezes, né, esse trabalho, né, com os nossos daqui, né? Esse intercâmbio é fundamental, né? Infelizmente, isso traz uma grande diferença, isso que você falou em relação ao tempo e da experiência. E mesmo assim, Fragma teve 80% ou um pouco mais de equipe completamente daqui. A equipe técnica de Fragma foi completamente capixaba. Só a parte de pós-produção que não, que foi o Fábio Góes, que é um excelente músico também, mas chamei ele porque também escutei um curta que a música dele ficou em mim, fui atrás. Mas os atores especificamente dessa história, eu tinha certos atributos físicos que eu precisava achar. Porque tinha passagem de tempo na história, a criança tinha que ser parecida com o outro personagem adulto, eu que faço também um ator tinha que ser parecido com o meu personagem numa outra fase da vida. Esses atributos que eu falo, para não complicar tanto a história. A história já é só 10 minutos e sem
ordem cronológica certos momentos, por esse motivo. E também foi uma grande oportunidade, eu queria ter essa oportunidade de trabalhar com pessoas mais experientes do que eu. Antes, até então, eu só fazia meus trabalhos experimentais, sempre era com nada, né? E sem dinheiro e com 3 amigos e aquela coisa que era bom também, mas eu queria fazer algo realmente agora, vamos fazer com financiamento e chamando pessoas de fora e as pessoas daqui que eu já admiro. Pois é, você tem se dedicado, né, ao cinema, ao vídeo e tal, desde da faculdade, né, Eduardo? Então essa é a sua opção de vida mesmo, né, a sua profissão, né? Eu pergunto, como é que você tem observado, né, o mercado aqui em Vitória, as possibilidades de financiamento ou de patrocínio, né, da nossa produção? Porque, por exemplo, o curta, você não tem retorno financeiro. Se você não tiver alguém que banque, né, você não tem como fazer, a não ser que você faça coisas bem amadorísticas ou bem... Como é que você está vendo todo esse processo nosso aqui? Então, agora que eu comecei realmente a tentar por financiamentos e, como eu falei, como eu fazia só trabalhos experimentais, é muito difícil. Você só tem alguns canais, mas eu não tenho que queixar em relação à Fragma, que eu consegui a Secult e foi a salvação para ter essa história feita. Mas um filme também não se faz só da produção dele. Depois, você quer distribuir, você quer se inscrever em festivais, isso também é financiamento que se gasta, conversões em outros arquivos, né? Se quiser passar para película, precisa às vezes. Então, é realmente uma rua meio sem saída, porque você não tem grandes oportunidades mesmo. Ou você tenta edital, ou financiamento de empresa, eu creio que seja muito difícil, assim. E a Lei Rubem Braga, por exemplo, as leis de incentivo. No caso da Lei Rubem Braga, houve um tempo, recente, que eles cortavam o pagamento de pessoal, né? Despesas de finalização, assim, de distribuição do filme, como você falou aí. Você mandar um filme para um festival, para um exterior, você tem um custo, né? Você não gasta menos de R$90, R$80. Alguns em euros, outros em dólares e vai. Precisa passar para outra mídia. Correio, quem é que banca, né, um trabalho desse? Você tem que tirar do seu bolso, né? O filme não acaba só com a produção. É claro. Depois tem 1000 outros problemas que, se você quiser, não vai deixar ele em casa também, né? Você não vai fazer uma coisa só para você quer que ele seja visto. O Fragma, seu filme que nós vimos hoje aqui, já esteve nos festivais de São Paulo, Uruguai, né, em Vitória, no Festival da BD, em Teresina, mas também levou você à França, ao Festival de Cannes. Como é que foi essa história? Essa foi uma novidade, assim. E foi a Cannes, ao festival, só que na área de negócios, que é o Short Film Corner. Não é na competição, e isso tem uma grande diferença lá, né? Porque na competição você tem toda a mídia querendo saber a respeito do seu filme, e nessa é você negociando, assim, com produtores, que é de grande valia, assim. Foi uma experiência única e muito importante para mim, porque... E você também está de cara ali com o maior festival do mundo. Você logo sente a diferença gritante, assim, é o tratamento que se tem com o cinema. E exemplo disso foi quando eu fui numa sessão da estreia do filme do Xavier Dolan, que é um canadense que eu gosto muito, que ele foi até premiado nesse ano em Cannes. E no meio do filme dele teve um aplauso por causa de uma inovação técnica que ele fez, de 1 minuto, assim. Então é um povo que realmente aprecia e é entusiasmado com essa arte. Obrigado pela sua participação no Curta Vídeo. Você que é, né, um pouco cria aqui da TVE, foi nosso estagiário aqui durante um bom tempo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Continue firme e com muito sucesso. Obrigado. Curta Vídeo fica por aqui. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos para um novo encontro na próxima semana. Até lá!